Cumprimentamos a todos os nossos amados irmãos, companheiros em Cristo, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação, a mensagem do sétimo anjo. E para darmos início em mais este trabalho, nós queremos fazer uma oração falando com o nosso Pai Criador. E nós convidamos a todos para orar conosco, não é? Orem comigo então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nos achamos reunidos em Tua bendita presença. Agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estarmos aqui outra vez, junto com essa grande congregação invisível, espalhada por todas as partes. Nós damos graças ao Senhor pelas bênçãos, pelas vitórias, pelas lutas também, porque as lutas nos treinam para sermos soldados mais valorosos. Então nós damos graças ao Senhor por tudo. E agora, Pai, pedimos perdão pelos nossos pecados, nossas fraquezas, e também pedimos a direção e a inspiração para mais este trabalho. No santo e poderoso nome do Senhor Jesus Cristo é que nós pedimos estas bênçãos e te agradecemos desde agora e para todo sempre.
Amém. Amém. Graças a Deus. Muito bom, meus irmãos. A escritura que vamos ler é em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5. E nós começaremos com o versículo 1, não é? E enquanto os irmãos procuram, aqueles que vão acompanhar a leitura, então nós vamos dar aqui as nossas notinhas de sempre, não é? Lembrando que este programa é publicado de segunda a sábado, no horário das 18 horas, aqui pelo canal A Mensagem do Sétimo Anjo. E ele também é transmitido, ou seja, reproduzido, não é? Ali nos grupos de WhatsApp, que são 3, e se o irmão ou a irmã desejar fazer parte de um dos nossos grupos de WhatsApp, é só fazer o seu pedido, o número está aí na descrição, então é só pedir e nós, com muito prazer, com muito carinho, nós estaremos adicionando o nome daqueles que desejarem, não é? E também lembrando aos irmãos que quando estiverem assistindo o vídeo, não esqueçam, não é? De dar o seu joinha assim, clicar ali, no sinal de joia, não é? E se você não é inscrito, inscreva-se também. Porque se você está assistindo e você gosta, você aprecia essa programação, a palavra do Senhor e tudo, então faça isto e você nos ajudará a alcançar mais e mais irmãos espalhados por todas as partes aí, não é? Que são filhos de Deus também. E se você tem um pedido de oração, então deixe aí nos comentários o seu pedido e nós estaremos orando com toda a fé, com todo o amor divino, em favor de todos. Então, dito todas essas coisas, ainda em tempo, eu quero lembrar também que essa programação é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia, 212, no Jardim Europa, no estado de São Paulo. E os nossos cultos ali são realizados todas as quartas-feiras, no horário das 19 horas, e todos os domingos, no horário das 18h30. E na cidade de Campinas, também no estado de São Paulo, nós temos os nossos cultos ali no nosso tabernáculo, na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Os cultos ali são realizados todas as quintas-feiras, às 19 horas, e todos os domingos, às 8 da manhã. Todos que estão nos acompanhando, que estão nos ouvindo, são bem-vindos, são nossos convidados. Então agora nós vamos aqui para a leitura da bendita palavra do Senhor, conforme nós anunciamos, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, começando no versículo 1. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Vamos parar aqui no versículo 5, não é? Então, o apóstolo São Paulo já estava prevenindo, desde aquele tempo, não é, do seu dia, que o grande dia do Senhor, aquele dia em que o Senhor há de arrebatar os seus filhos, a sua igreja, virá como um ladrão de noite. E o ladrão, é claro, ele não avisa a que hora ele deve vir, não é?
Então ele vem numa hora causando uma surpresa. E a vinda do Senhor Jesus Cristo também será assim, como um ladrão à noite, não é? Então, para ficar essa base para nós, e agora nós vamos aqui na mensagem que nós estamos estudando, que é a mensagem Eventos Modernos são esclarecidos por profecia. Então nós vamos dar continuidade aqui na nossa leitura. Estamos parados no parágrafo 156. E ele continua assim aqui a partir deste parágrafo. Isto passará direto por suas mãos novamente. Antes de mais nada, Deus o fará. E vocês nem mesmo nunca saberão o que foi feito. Vejam, ele simplesmente passa despercebido e toma sua noiva e levanta e a rouba diretamente do meio do povo. Então os irmãos se lembram que ele havia dito que no mundo, na época que ele pregou aqui, em 65, não é? Havia ao redor de aproximadamente 500 milhões de cristãos no mundo. E ele disse, e normalmente desaparecem 500 pessoas por dia. E ninguém sabe, ninguém dá explicação para onde foram, o que aconteceu, se caíram no rio, morreram afogados, ou alguém matou, jogou numa mata e queimou o corpo. Quer dizer, enfim, são tantas as coisas, ninguém daria notícias desse número de pessoas que acontece um desaparecimento durante aí todos os dias. E ele disse, ele estava falando também sobre aquele exemplo do lado de Moisés, que saíram 2 milhões do Egito para ir para a terra prometida, para a terra de Canaã, e então entraram lá só 2, Josué e Calebe, né? Então ele estava falando isso e fazendo a comparação, ele disse, lá entrou só 1 por 1 milhão. Então ele disse, eu não estou dizendo que será desta forma, mas se isso servir como um tipo e acontecer dessa maneira, então quantos serão arrebatados neste dia hoje, não é? É isso mais ou menos, e nós estamos na continuidade desse assunto. Nós verificamos esse pequeno Micaías, disse que examinou, que sabia que Deus tinha dito a um verdadeiro profeta antes dele. O profeta antes dele, que disse ele? Ele disse isto, ele disse, Acabe, porque derramaste o justo ou o sangue do justo Nabote, os cães lamberão teu sangue também e o de Jezabel. E foi exatamente assim, tinha de acontecer. Isso são fatos ocorridos, né? Inegáveis. Elias, vocês sabem a história de Nabote, né? Eu acho que todos que leem a Bíblia já devem ter lido a história de Nabote. Ele tinha uma vinha muito bonita, ali nas bandas de Ramote de Gileade, e Acabe passou por lá e fez-lhe uma proposta de venda, né? Ele queria comprar a vinha de Nabote. E Nabote disse, em outras palavras, né? Não, eu não quero vender a vinha porque tem um valor sentimental, é uma herança que eu recebi dos meus pais e tal, então eu não gostaria de vender a vinha. E ele foi embora meio assim, tristão, meio acabrunhado, por não ter conseguido comprar aquela vinha, não é? Porque recursos, dinheiro não lhe faltava, mas o homem não quis vender. Chegando em casa, a esposa dele, Jezabel, você sabe que Jezabel não era israelita. Jezabel era uma idólatra. Ela era filha de um sacerdote indumeu, sacerdote idólatra.
Então, quando Acabe se casou com ela, o profeta diz que ele fez uma coisa maligna. E o profeta diz mais também, que Acabe era um crente fronteiriço. Você sabe o que é crente fronteiriço, não é? Acabe era um crente fronteiriço que vivia nas fronteiras. Ele nunca estava no centro do caminho. Ele estava sempre indo para as fronteiras e ver uma coisa, e ouvir outra coisa, e analisar outra coisa que ouviu. Crente que fica dando muito ouvido para tudo quanto é coisa, é porque não tem firmeza, né? Não tem firmeza na fé, não tem convicção na fé. Quando você está convicto da sua fé, você não se importa com mais nada, não é? Então o profeta diz que Acabe era um crente fronteiriço. Então essa situação, de ser um crente fronteiriço, naturalmente o levou a se casar com uma moça idólatra, e aí o profeta disse que ele fez uma coisa maligna. Então, se você é um cristão da sua fé ali firme, então você já sabe disto. Você tem que procurar uma noiva, uma moça que seja da mesma fé. E ela também, da mesma forma, né? Se você tem a sua fé ali, se você é firme e não é um crente fronteiriço, uma crente fronteiriça, você não fará essa coisa maligna, porque depois não vai dar certo. Vai haver sofrimento, vai haver choro, vai haver decepções no caminho, ao largo da estrada, as coisas não darão certo, mas aí já estão feitas, né? Não se deu ouvidos muitas vezes aos pais, não se deu ouvidos quando o pastor pregou na igreja, mas você pode escrever isso em algum lugar. Não vai dar certo, você vai sofrer. Então olha o que aconteceu, não é? Mas vamos aqui fechar o tópico de Acabe e Nabote. E ele chegou em casa meio acabrunhado. Jezabel lhe perguntou: por que você está assim, com o semblante caído? Ele disse: é porque eu pensei em comprar a vinha de Nabote, mas ele não quis vender. Eu queria muito essa vinha e tal, mas ele não quis vender porque disse que tinha valor sentimental e tal. Aí o que é que Jezabel disse para ele? Olha o conselho da idólatra, que não tem o Espírito Santo. Idólatra não tem o Espírito Santo. Seja o que for que você idolatrar, que você colocar entre você e Deus, é uma idolatria, né? E ela não tinha o Espírito Santo. Para começar, ela não era da origem israelita, não é? Então ele reclamou isso para ela, que ele não quis vender, e ela disse: a senhora, mas você não é rei? Você não tem poder? Faça valer o seu poder e vai lá e fala: se você não vender por bem, vai ser por mal, nós vamos tomar a vinha de você. Você acha que um cristão faria isso? Né? Você acha que um crente verdadeiro, cheio do Espírito Santo, faria isso? Se você não quer vender, nós tomaremos... Peraí. Arrumando aqui a nossa bancada, que ela fica atrapalhando aqui, desculpa. Agora acho que tá bom agora. Então, voltando aqui, né? O crente cheio do Espírito Santo não age desta maneira. Isso nunca será super enfatizado. O crente cheio do Espírito Santo, ele é respeitoso, ele respeita o direito do seu próximo, seja quem for a pessoa, ele respeita o direito, ele tem amor ao próximo, que é o segundo maior mandamento das Escrituras lá, dos 10 mandamentos,
né? Ele é honesto, e aí por aí vai, né? Agora, quando a pessoa é um religioso, mas não é cheio do Espírito Santo, então ele age por maneiras espúrias, maneiras incorretas. Então ela disse para ele: você é rei, você tem o poder, decreta, faz um decreto, assina, dá uma canetada aí, como diz, e pronto, você consegue o que você quer. Aí ele foi e acontece que ele mandou matar Nabote, e Nabote morreu, e ele ficou com a vinha. Agora, que prazer teria um crente de ter uma vitória nessas condições? Misericórdia, né? Então, foi isso que aconteceu. E aí veio Elias, que era o profeta de Deus, o tisbita, e profetizou que na vinha aonde foi morto Nabote, os cães haveriam de lamber o sangue de Acabe. E também foi dito pela palavra do Senhor que os cães comeriam a carne de Jezabel. Então foi por isso que as coisas se encaminharam por essa banda aí. Aí ele mandou matar Nabote, tomou a vinha e ficou tudo bem. Tudo bem quando? Como, né? Com Deus? Com a alma? Não havia nenhum peso na alma? Misericórdia. Aleluia. Se você, irmão, irmã, fizer uma coisa dessa, você não dorme mais à noite. Você não terá mais descanso. Nunca mais. Né? Então, foi o que aconteceu. Mas aí, deixa que a palavra do Senhor terá seu cumprimento. E Elias profetizou que lá os cães haveriam de lamber o sangue de Acabe. E aí, olha só o que aconteceu. De repente, eles desejaram ir e retomar Ramote de Gileade, que era uma propriedade de Israel legitimamente, mas estava sequestrada pelos sírios, porque certamente por causa do pecado de Israel, por causa das desobediências. E aí eles foram para Ramote de Gileade. E se você já leu detalhadamente aquela porção da Bíblia, o que é que Acabe fez? Ele trocou de roupa, né, de trajes, com Josafá. Ele pensou assim: olha só a honestidade do amigo, né? Porque Josafá não disse: não, vamos para a guerra, o teu povo será o meu povo, e tudo que quanto você fizer, nós estaremos dando apoio e tudo. E ele trocou de roupa, de trajes reais, Acabe, né, com Josafá. Porque pensou ele: caso alguém queira matar o rei de Israel, vai pensar que é ele. E vai apontar a flecha para ele e mata ele. Olha que amor no amigo. Quem tem um amigo desse jeito, não precisa ter nenhum inimigo, não é? Quem tem um amigo assim como Acabe, não precisa ter inimigo mesmo. Então, tudo bem, vamos para a guerra. Acabe com os trajes de Josafá e Josafá com os trajes de Acabe. E aí, de repente, em dado momento lá da guerra, um soldado apontou em tesouro, a Bíblia chama em tesouro, né? Esticou seu arco e mirou no rei de Israel e soltou a flecha. Mas acontece que aquele lá não era o rei de Israel, aquele era Josafá, né? Então, a flecha foi na pessoa errada. Ele queria matar o rei de Israel. Então ele olhou nos trajes do rei de Israel e falou: é esse, né? Então, vejam isto, essas coisas, né? Mas enfim,
a profecia aconteceu, a profecia se cumpriu. Assim tinha de acontecer, porque Deus tinha dito. Como poderia aquele profeta profetizar o bem quando era o mal contra isso? Porque não tem jeito de se profetizar o bem sobre uma pessoa. Hoje os pentecostais estão cheios de fazer isso, principalmente, é claro, os neopentecostais. Eles põem a mão sobre qualquer pessoa e dizem: eis que eu abrirei as tuas portas, eis que eu farei isso por você, eis que você receberá uma grande bênção. Mas a pessoa continua na mesma desobediência. Deus não está falando aquilo em hipótese nenhuma. Quando existe pecado, não pode haver bênçãos. Quando existe desobediência, não pode haver aprovação de Deus. Essa é a verdade. Agora, como eu posso dizer a esta era da igreja de Laodiceia as boas coisas, quando Deus falou contra ela? Você está nua, miserável, você diz: rica sou, tenho melhores, tenho igrejas como essa, como aquela e como todas, né? Por aí. Temos tudo o que nós precisamos. Falta de igreja não é para as pessoas adorarem. Só que é uma adoração fria, formal e vazia. É uma adoração falsa. Não é uma adoração verdadeira. Porque Deus não aceita uma adoração onde exista pecado, onde exista mentiras, aonde não se obedeça à palavra de Deus. Bom, vamos aqui, né? Tenho isto, tenho aquilo, o melhor disso, daquilo e do outro. Isso mesmo, mas não sabe que está nua, cega, miserável para a coisa verdadeira. Quer dizer, está cega porque não enxerga o que Deus está fazendo na hora em que a pessoa está vivendo, na nossa hora. Quantos não vivem por este mundo, lamentavelmente, sem ver o que Deus está fazendo? É muito triste pensar nisto. Pessoas boas não são más pessoas, mas não podem ver porque estão dentro da era de Laodiceia, e a era de Laodiceia está nua, cega, miserável. E diz que é rica, né? Mas não é. Então, se ela está cega, ela não pode ver. Bom, vamos aqui. Que Deus está manifestando. Passará exatamente pelo meio de vocês, dessa maneira, saindo direto. Está vendo? Creia, gente, antes que seja demasiado tarde. É um apelo que o profeta de Deus está fazendo. Creia, antes que seja demasiadamente tarde. Que eu estava pensando aqui, não é? A astúcia de Acabe não funcionou, porque ele trocou de roupa justamente para que, se atirasse a flecha no rei de Israel, mataria Josafá, que era o rei de Judá. Mas acontece que o soldado, meio atrapalhado, entesou seu arco e atirou a flecha errada, no alvo errado. E aí foi justamente no alvo que deveria dar, que era o rei de Israel. Quer dizer, ele pensou que tinha tirado a flecha errada, não é? Porque ele atirou, pois viu que matou o homem errado. Não era para matar aquele, era para matar esse, mas ele não sabia que eles estavam de roupa trocada, não é? Agora,
verificamos que ele o feriu na boca. Ele está falando ainda de Zedequias, que deu um tapa na boca do profeta Micaías, quando ele veio e falou que viu o Senhor reunido com os espíritos santos lá no céu, perguntando qual deles desceria na terra e iria induzir Acabe para ir na batalha de Ramote de Gileade. E um falava: Senhor, eu não quero essa missão de ser mentiroso. Então nenhum anjo santo, nenhum espírito santo de Deus queria aquela missão de fazer um papel de falso, de mentiroso. Aí apareceu um espírito lá e disse: eu irei, Senhor. Aí o Senhor disse: você irá? Mas como você vai fazer? Então explica para mim como é que você vai fazer para induzir Acabe para ir à batalha de Ramote de Gileade. Ele disse assim: é simples. Eu serei um espírito de mentira na boca de cada profeta de Acabe. E eles vão profetizar uma mentira para ele, e ele vai acreditar naquela mentira e vai para a guerra. Porque se fosse um profeta verdadeiro, que estivesse com o Espírito Santo, ele diria: não vá, porque o Senhor não dará Ramote de Gileade na tua mão. Não é? Mas então foi isso que aconteceu. Aí quando ele falou isso, vai, porque os outros todos 450 já tinha falado, aliás, os 400, né? Já tinha dito que era para ele ir, que o Senhor lhe daria a vitória. E aí veio Micaías e falou: então vai, né? Vocês não estão decididos? Aí, mas certamente a gente entende que ele falou de uma forma irônica. Vai, ué, você não quer ir? Né? Você não está interessado em saber o que Deus disse? Aí ele disse para Josafá: não te falei que ele só fala mal de mim, ele não gosta de mim? Esse profeta, filho de Inlá aí, não gosta de mim. Ele disse: mas eu vi Israel disperso como ovelha que não tem pastor. Aí ele contou a visão dele, que ele viu o Senhor lá no seu alto e sublime trono, reunido com os santos espíritos, e ele disse: quem induzirá Acabe a ir à batalha? Nenhum queria ir. Aí apareceu esse espírito e ele contou a visão. Aí Zedequias deu-lhe uma bofetada na boca e disse: por onde passou o Espírito do Senhor de mim para ir a ti? Aí ele disse: quando você estiver fugindo, escondido nos buracos, nas covas, de medo de morrer, aí você vai saber por onde ele passou. E foi o que aconteceu, né? Então é isso aqui. Mas aí ele feriu na boca e disse: por que caminho passou o Espírito de Deus? Micaías Micaías disse: vi Deus assentado no trono e todos eles, e ele chamou-os delegados do céu. Essa expressão aqui nunca tinha visto o irmão Brana dizer, né? Ele chamou os delegados do céu, disse: quem pode descer e enganar Acabe? Disse: é um espírito mentiroso, aliás. E um espírito mentiroso se aproximou e se prostrou diante de Deus. Olha isto. Ele podia ser um demônio, mas ele teve que se prostrar diante de Deus. Se prostrou e disse, né? Se prostrou diante de Deus, um mentiroso. E lembre-se, esse espírito mentiroso entrou naqueles profetas. Eles deviam ter sabido, então, que o espírito que estava sobre eles não estava de acordo com a palavra de Elias, que havia sido escrita. Deixa eu ver como é que está a nossa hora ali. Eu preciso fechar esse parágrafo aqui. Mas deixa eu contar rapidamente uma visão
que o profeta de Deus teve, irmão Brana, uma êxtase. Então, eles deviam estar de acordo com a palavra do profeta que tinha antecedido a ele, ou a eles, não é? Mas eles não se importaram com essa palavra. Mas então, eu vou resumir, o profeta de Deus, irmão Brana, ele teve uma êxtase, e ele foi levado até a sexta dimensão, aonde estão as almas dos salvos que estão aguardando a ressurreição. E quando ele chegou lá, ele viu aquelas maravilhas e ele disse: agora eu quero ver o Senhor, nosso Deus. Aí, aquele que o guiava, às vezes nós chamamos de anjo, mas o profeta não disse que era um anjo, né? Mas aquele que o guiava disse: não, você não pode vê-lo agora, porque você ainda vai voltar. Ele pensou que ele tinha morrido, né? Você ainda vai voltar, terminar seu ministério lá, e depois você virá. E quando você vier e chegar o tempo dos ajustes de contas, então ele disse assim: aí então ele virá primeiro a ti e você responderá pelo evangelho que você pregou. Aí ele disse assim: mas e São Paulo? São Paulo também responderá pelo evangelho que ele pregou? Aquela voz lhe disse: sim, ele juntamente com o povo dele, da era dele. E você juntamente com o povo da sua era. Você responderá pelo que você pregou para eles. E Paulo responderá pelo que ele pregou para eles. Aí, sabe o que o irmão Brana respondeu? Mas eu preguei o mesmo que Paulo pregou. Aí aquela multidão de irmãos que já estão todos lá, eu tenho entes queridos lá já. Pai, mãe, irmãos, tio, irmãos da igreja de fé que já estão lá, não é? Então todos eles disseram numa voz de coro, ele disse: mas eu preguei o mesmo que Paulo pregou. Aqueles irmãos lá disseram em voz de coro: nisso nós estamos descansados. Porque o William Brana se baseou justamente na palavra que havia sido dita e que está na Bíblia. Amém? Isso é muito maravilhoso, não é? Agora, os profetas lá de Baal, de Acabe, deveriam ter pensado isso também, porque eles eram israelitas, né? Mas vamos fechar o parágrafo aqui. Mas eles estavam tão entusiasmados por serem os profetas do rei. Já pensou? Eles comiam na mesa do rei. Tudo que eles precisassem para a igreja, o rei estava presente, custeava. Vai construir uma igreja? O rei construía. Vai ter que comprar mobília? O rei comprava. Então eles estavam muito entusiasmados por estarem servindo ao rei como profetas, né? Os profetas do rei, porque tinham tudo. Ótimo. Então nós vamos parar aqui porque deu a hora. A hora acabou, mas é um assunto assim, aliás, todo o assunto da Bíblia, todo o assunto da mensagem é maravilhoso, e quando nós começamos, nós não gostamos de parar. Não queremos parar, mas nós temos que obedecer as regras, as normas e tudo. Nós estamos nesta dimensão ainda e temos que respeitar essas regras, né, impostas aqui para nós. Vamos orar então agora. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente agradecemos o Senhor por mais esta vez nós estarmos reunidos, essa grande congregação invisível que crê na palavra do Senhor, crê na lei, nos profetas, nos apóstolos. E agora, Senhor Deus, eu peço a bênção em favor de todos os meus irmãos que estão conectados, que estão alimentando suas almas com essas verdades. Eu peço também a bênção para os enfermos, para os que estão doentes, para os que estão aflitos e oprimidos, tristes, abatidos por qualquer motivo, ó Pai.
nós entregamos nossas vidas em tuas benditas mãos e pedimos a bênção e a paz, no nome do Senhor Jesus Cristo, agora e para todos sempre. Amém, amém. Graças a Deus. Meus irmãos, então chegamos ao final desta apresentação. Que Deus continue nos abençoando. E se Ele permitir, nós estaremos juntos em nossa próxima programação. Não esqueça, de segunda a sábado, pelo canal A Mensagem do Sétimo Anjo. E então você tem esta programação como um alimento espiritual diário para as nossas almas. Fiquem com Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.